Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós vamos estar lendo o versículo 9 em diante. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus diz em Lucas 11, 28, que bem-aventurado é o que ouve a palavra e aguarda. Mateus 4,4 vai nos dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Eu quero perguntar nessa noite de sábado, se tem alguém que acredita que a palavra pode salvar, que a palavra pode curar, que a palavra pode transformar, que a sua família hoje pode ser marcada através do poder da palavra. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9 em diante, diz assim: E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Senhor, que não seja eu pregando nessa noite, ó Pai, mas que seja o Espírito Santo de Deus usando a minha boca para falar com a tua noiva, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que consegue glorificar a Deus sentado, pode ocupar seu assento. Caso você não consiga, eu creio que o nosso pastor Dejair vai conceder a você a chance de ficar em pé, tá bom? Desde que sentado você consegue glorificar, dar aleluia, dar glória a Deus, você senta, amém? Queridos, nós estamos aqui em uma história muito particular, uma história muito singular, porque na verdade nós estamos tratando da casa de um homem que tem poucos relatos bíblicos, não é dos personagens bíblicos mais famosos que nós conhecemos. Obed-edom tem poucos relatos bíblicos acerca da vida dele e acerca do ministério dele, do que ele fazia em sua vida. Nós temos que entender primeiro aqui sobre a Arca da Aliança. Em Êxodo capítulo 37, a palavra do Senhor vai dizer que a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. E essa arca, ela é composta por uma madeira de acácia revestida por ouro. E nela continha alguns suplementos, algumas coisas que continha dentro dela, dentro desta arca, que podemos até considerar como se fosse um baú, que era o testemunho, as tábuas da lei. Continha ali um vaso de ouro com maná, que era o alimento que Deus concedeu ao povo em Israel, e também continha a vara de Arão. Todo esse complemento, todo esse baú, essa arca da aliança, representava a presença de Deus. E no Antigo Testamento se dava muito valor a essa arca da aliança, porque em muitos momentos históricos da nação israelense, a arca da aliança estava presente, às vezes por bem e às vezes por mal. Nós vemos aqui em 1 Samuel, capítulo de número 4, que os filisteus travam uma batalha com Israel. E nessa batalha, aleluia, os filisteus, eles tomam a arca da aliança. Eles tomam a arca da aliança, e esta arca da aliança tinha como função de cuidar dela Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote. Só que é interessante que Ofni e Finéias, eles desrespeitavam a presença de Deus. Eles não davam crédito à arca da aliança, eles desrespeitavam a presença de Deus no santuário. E se você adentrar na história bíblica, você vai conhecer melhor, mas nós não temos aqui para entrar em detalhes. Mas eu vou dizer para você que eles feriram o respeito perante a presença de Deus. E o que acontece? Todo mundo que fere o respeito perante a presença de Deus
perde a presença de Deus. Todos aqueles que não respeitam a presença de Deus, todos aqueles que não respeitam a posição de Deus em nossas vidas, perdem a presença de Deus. Ofni e Finéias não só perderam a posse da Arca da Aliança, como também foram mortos. Por quê? Deus permitiu, por quê? Porque eles não cuidavam de maneira certa da Arca da Aliança. E olha que interessante, os filisteus tomam a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança é posta no templo pagão deles de Dagon, eles colocam a Arca da Aliança no primeiro dia, chega no dia seguinte, a estátua de Dagon está caída. Eles colocam no segundo dia, posicionam a estátua de Dagon e chega, a estátua de Dagon está caída novamente, de cabeça para baixo, perante a Arca da Aliança. Eles insistiram de ficar com a Arca da Aliança e o povo filisteu enfrentou pragas mortíferas e aquilo ocasionou na devolução da Arca da Aliança. Sabe o que eu quero dizer para alguém aqui nesta noite? Se você não cuida da Arca da Aliança de forma correta, você vai enfrentar problemas. Se você não trata a presença de Deus de uma forma respeitosa e de uma forma eficiente, você vai enfrentar problemas. Ofni e Finéias enfrentaram problemas, os filisteus enfrentaram problemas. Nós estamos aqui agora na história, a história que eu li aqui, Davi já conquistou a cidade de Jerusalém. Jerusalém já foi escolhida como uma cidade situada para ser a capital de Israel. É uma cidade no alto, uma cidade no topo, é uma cidade onde eles poderiam se refugiar. E quando Davi faz o processo para carregar a Arca da Aliança, algo de errado acontece. Por quê? Quem carrega a Arca da Aliança não são os levitas, não são os sacerdotes, eles encarregam do boi para carregar a Arca da Aliança. É bem verdade que se você for ler o capítulo de número 6 de 2 Samuel, você vai perceber que quando a Arca da Aliança dá uma balançada, vai cair, Uzá vai tentar arrumar o problema. Ele vai tentar ajeitar a Arca da Aliança para não cair enquanto os bois carregavam. Só que o que acontece? Ele morre. E aqui, se a gente não tem sensibilidade espiritual, a gente fica até apavorado, talvez até escandalizado. Como é que Deus permitiu que Uzá morresse? Porque ele foi arrumar a arca. O problema não estava em Uzá arrumar a arca. O problema estava em como a arca estava sendo carregada. Por quê? Quem tinha que carregar essa arca não eram os bois. Quem tinha que carregar essa arca eram os homens. Sabe por quê? Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3 está explícito que Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que gosta de se relacionar com a sua criação, mais precisamente com a humanidade. Perceba que quando Adão e Eva eles pecam, não é Deus que foge da presença deles, é eles que fogem da presença de Deus. Na verdade, Deus procurou Adão e Eva em meio ao pecado. Aleluia. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que tem um particular com o homem, com a criação humana, com o homem, com a mulher, com a criança, com todos. Por quê? Porque assim o fez, é a sabedoria dele, é a soberania dele. Ele nos criou para ter relacionamento. E a presença de Deus sempre habita em um lugar onde ele tem relacionamento com o seu povo. Só que o que acontece? A Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, presença de um Deus que gosta de relacionamento, estava sendo carregada por um animal irracional. Nós sabemos, lendo a Bíblia, que a criação adora a Deus, mas Deus não criou o animal para ter intimidade com ele, Deus criou o homem e a mulher para ter intimidade com ele. Então, a partir do momento que a Arca da Aliança está sendo carregada pelo boi, algo está errado. Era para o homem estar carregando, e Uzá foi consertar, e Deus puniu, para mostrar que o problema não estava em Uzá, o problema estava com todos eles que não estavam carregando a Arca da Aliança. Davi, perante a essa situação, vendo a situação de Ofni e Finéias no passado, vendo agora essa situação, ele diz assim: não dá para carregar a Arca da Aliança, porque onde a Arca da Aliança passa, há morte. Aonde a Arca da Aliança passa, pessoas se ferem. A gente não consegue manusear a Arca da Aliança nem para trazer para a capital que Deus nos deu. Então o que Davi fala? Manda a Arca da Aliança para a casa de Obed-edom. É interessante que Davi não pergunta se Obed-edom quer a arca, ele só vai e manda.
a palavra diz que Davi fez com que a Arca da Aliança chegasse até a casa de Obed-edom. Nós temos poucas características bíblicas acerca desse homem chamado Obed-edom, mas ele é relatado aqui neste capítulo, também em 1 Crônicas, é relatado um pouco dele. Ele era um levita, ele cuidava da entrada do tabernáculo, ele era o porteiro do tabernáculo, que era antes do templo, quando a presença de Deus habitava em tendas. Perceba, Obed-edom, sendo um levita, sendo um sacerdote, se você estudar a composição, a maneira que os levitas e os sacerdotes cresciam, eles cresciam com a mentalidade que eles queriam ser aqueles que adentrassem no Santo dos Santos. Eles queriam ser aqueles que estavam mais próximos da presença. Só que Obed-edom, a função dele é cuidar da entrada, não da parte de dentro. Ele cuida da parte de fora, ele cuida da porta. E mesmo que muitas pessoas desvalorizem aquele que cuida da porta, o porteiro, todo trabalho tem o seu valor, todo trabalho tem sua função e tem a sua dignidade. Obed-edom era esse homem, e ele recebe a Arca da Aliança em sua casa. Só que o interessante é que a Arca da Aliança que trouxe morte para Ofni e Finéias, a Arca da Aliança que trouxe morte para Uzá, na casa de Obed-edom tudo floresceu. E aí o que acontece? A gente lendo na nossa ótica humana, a gente não consegue compreender. Algo que causava na nossa mente morte, chega na casa de Obed-edom e causa vida. A palavra de Deus diz que por 3 meses que a Arca da Aliança esteve na casa de Obed-edom, nesses 3 meses ele foi próspero, nesses 3 meses ele foi abençoado, nesses 3 meses ele foi bem-aventurado. E como é que a gente vai compreender o porquê que Obed-edom foi abençoado com algo que trazia morte para outras pessoas, algo que pessoas temiam, algo que pessoas tinham medo? O próprio Davi perguntou: como é que eu vou carregar a Arca da Aliança? Como que eu vou carregar a presença de Deus? Se toda vez que nós conduzimos a Arca da Aliança, algo pode acontecer como uma fatalidade como essa. Olha que interessante. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, se você cuida bem da presença, a presença cuida bem de você. A verdade é que a presença de Deus estava sendo terceirizada. Por quê? A função que era do homem ser realizada, que era carregar a Arca da Aliança, foi passada para o boi. E por isso que ocorreu a fatalidade. Aí a gente pergunta, por que que Deus permitiu isso acontecer? Porque não foi feito da maneira certa. Mas quem cuida da Arca da Aliança de forma correta, vai ser cuidado por essa presença também. O que eu quero dizer para alguém nessa noite, que está entendendo essa palavra, é o seguinte: se você honra a Deus aqui, Deus também pode te abençoar. Se você honra a presença de Deus, Ele também pode trazer lugar de honra. Se você honra a presença de Deus no seu lar, o seu lar também pode ver consequências da presença de Deus. Agora, se nós negligenciarmos a presença de Deus, se nós terceirizarmos a presença de Deus, nós não vamos viver o poder da presença de Deus. Perceba, hoje em dia é muito comum nós vemos pessoas terceirizando a presença de Deus, terceirizando a busca a Deus, e elas mesmas não percebem. Perceba, pode ter jovens que dizem assim: meu pai ora por mim, tá bom. Minha mãe ora por mim, tá bom. Ou até o filho fala, o pai fala: o meu filho ora por mim, tá bom. O meu filho busca a Deus por mim, tá tudo certo. Querido, a única pessoa que vai definir o seu nível de intimidade com Deus não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu filho, não é a sua filha. A pessoa que vai definir o seu nível de intimidade com Deus é você mesmo. Não podemos terceirizar a busca a Deus, não podemos terceirizar o nosso posicionamento perante Deus. É interessante que eles quiseram colocar a função deles para o boi, mas quando a Arca da Aliança chega na casa de Obed-edom, ela é bem tratada, porque Deus queria que um homem cuidasse da arca, não boi. Deus não queria que outro ser cuidasse da arca, Deus queria que o ser humano, o homem, cuidasse da arca. É algo muito simples, mas eles não compreendiam. E aí, quando a gente vê a casa de Obed-edom prosperando, conjecturando aqui, os vizinhos podiam estar falando: como é que Obed-edom está prosperando?
É engraçado, né? Hoje em dia, existe muita comparação nessa sociedade, não é verdade? Muita comparação, ainda mais em época de rede social. Nós estamos vivendo em um tempo de comparação o tempo todo. Aquela família é mais feliz que a minha. Aquele casal é mais feliz que eu e minha esposa. Aqueles filhos são mais comportados que os meus filhos. Querido, não se compare. Preocupe se você está cuidando da arca, da aliança, de forma correta. Deus está dizendo muito claro para vidas aqui nesta noite. Cuida da arca da aliança, cuida da presença. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. No Antigo Testamento, o Espírito Santo só se apossava no homem para cumprir uma atividade ou um mandamento que Deus tinha para aquela situação e depois voltava para o céu. Ou seja, o Espírito Santo só operava em momentos específicos e depois subia. Nós vemos isso com Sansão, por exemplo, pecador do jeito que era. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele tinha força. Agora perceba, se no Antigo Testamento o Espírito Santo se apossava de um homem para trazer capacidade, para operar uma boa obra e subia, o que você acha que o Espírito Santo está dizendo para pessoas como nós, a partir de Atos 2, que não só veio e capacitou, mas veio e ficou? Ah, você não entendeu, eu sei que é culto da família, mas eu falei para minha mãe o seguinte: mãe, posso pregar do meu jeito? O Jeremias pregou de astronauta. Eu falei, eu não consigo de astronauta, né, pastor? Eu falei, posso pregar do meu jeito? Ela falou, pode. Então eu vou liberar tudo que Deus tem aqui nesta noite. A verdade é que muitas vezes nós não compreendemos a nossa chamada, nós não compreendemos o nosso propósito no mundo, nós não compreendemos aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus está dizendo para alguém aqui: o Espírito Santo ficou, o Espírito Santo não subiu. Se o Espírito Santo ficou, é porque ainda tem obra, ainda tem trabalho, ainda tem chamada, ainda tem ministério. Nós precisamos compreender que se o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, apossava num homem para trazer capacidade para uma boa obra, mas o Espírito Santo agora mora em você, significa que você tem, aleluia, a obrigação de cuidar da vida espiritual sua. Você tem a obrigação de se preocupar com a vida espiritual da tua família. Você tem a obrigação de estar atento àquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. Ele não veio e subiu, ele veio e ficou. E olha que interessante, a Arca da Aliança fica na casa de Obed-Edom. Ela fica, e ele prospera. Ele é bem-aventurado, ele é feliz, ele cuida bem da Arca da Aliança. Só que sabe o que a palavra diz? Que não foi só Obed-Edom que foi abençoado, mas toda a sua casa. Aí você me pergunta, Samuel, por que toda a casa de Obed-Edom foi abençoada e não só Obed-Edom? O pai, a Bíblia diz que o pai é o cabeça da casa, o homem é o pai da família, e os filhos sempre buscam um exemplo de pessoa, de caráter no pai, porque o pai é o bispo da casa, o pai é o cabeça da casa. Então, se o pai busca a Deus, os filhos têm um exemplo para buscar a Deus. O que acontece com Ofni e Finéias? O pai até buscava, mas o pai não mostrava para os filhos o que tinha que ser feito. Com Obed-Edom, ele buscava a Deus, ele cuidava da arca, a ponto que os seus filhos viam o que ele estava fazendo. Sabe o que é interessante? Há muitos pais, mães, pessoas que cuidam de crianças hoje, que aqui são uma bênção, mas e em casa? Nessa hora não tem um glória, não é verdade? Que na igreja é uma bênção, serve a Deus, mas chega em casa, não abre a Bíblia para ler com o filho. Chega em casa, não põe um louvor para a filha aprender a cantar. Não, os filhos não têm exemplo de oração. Os filhos não têm exemplo de vida com Deus. Os filhos não têm exemplo de ter um caráter de Cristo. Só que aqui na palavra de Deus, quando diz que Obed-Edom e a sua casa foi abençoada, foi por quê?
Obed-edom não reteu a bênção para ele, mas ele mostrou para os seus filhos, para a sua casa, que quem cuida bem da presença, a presença se manifesta na família. Ele, quando cuidava do altar, quando cuidava da arca da aliança, enquanto ele se preocupava com as coisas de Deus, os filhos olhavam e diziam assim: se o meu pai cuida da arca da aliança desse jeito e é abençoado, eu vou fazer igual. Eu vou falar nessa noite, muitas vezes a sua família não tem prosperado espiritualmente, porque você não tem dado o exemplo para ela. Vai doer, mas vai curar. Porque muitas vezes a gente preocupa com a nossa vida lá fora, mas não se preocupa com aqueles que nós estamos criando dentro de casa. Obed-edom tinha um bom caráter, tinha um bom exemplo para a sua família. E a Bíblia diz que Obed-edom e a sua casa foram abençoados. Perceba, queridos e amados irmãos, que Deus, Ele tem recompensa. Deus não vai despedir ninguém de mãos vazias, uma vez que você tem algo para entregar. A diferença de Obed-edom para os outros levitas, os outros sacerdotes, era o quê? É que ele se preocupava com a arca da aliança, como se fosse a própria vida. Quando você quer tomar conta de algo, de maneira efetiva, de maneira forte, você não terceiriza o trabalho, você vai mesmo e faz. Com Obed-edom não foi diferente, ele não terceirizou, ele fez o que tinha que ser feito e pronto. Sabe o que acontece? Muitas vezes tem famílias que estão quebradas, porque eles sabem o que precisa ser feito, mas vai lá e não faz. Isso não é só família também, não, é ministérios também. Talvez você não tenha construído uma família ainda, mas Deus está esperando você tomar a atitude de cuidar da presença. Não tem como a presença te abençoar se você não cuida da presença, se você não prioriza a presença, se você não dá lugar para a presença, se você não dá prioridade para a presença. Eu estou falando aqui para alguém nessa noite, que se você priorizar a presença vai priorizar você. Nós precisamos entender, nessa noite, a partir de hoje, que Deus, Ele está atento para quem cuida da presença, para quem se preocupa com a presença, para quem se preocupa em como a presença pode ser efetuada em sua vida. Lembrando, Obed-edom era porteiro do tabernáculo. Ele não era aquele que preparava o sacrifício, ele não era aquele que abria a cortina para o Santo dos Santos, ele era o porteiro, ele não entrava. E olha que interessante, Obed-edom, a sua palavra no hebraico vem de um significado de escravo, de servo. Ou seja, Obed-edom, ele era servo. Sabe o que falta muitas vezes nas nossas vidas hoje? Um espírito de servo. Sabe por quê? Muitas vezes nós nos colocamos em altos patamares, e por nos colocarmos em altos patamares, nós negligenciamos a presença de Deus. Porque quando nós nos colocamos em altos patamares, nós nos preocupamos mais em como nós estamos do que como a presença de Deus está. O problema de Israel é que eles estavam mais preocupados em como eles estavam do que com a presença de Deus estava. Eu quero dizer algo para a igreja nessa noite. Eu não vim bater, eu vim pregar a palavra de Deus, eu vim abençoar a sua vida. Mas é necessário ouvirmos isso. Aleluia. Obed-edom não deixou de ser servo, porque na verdade Deus se preocupa com aquele que serve a presença. Não precisa se colocar acima da presença, filho. Ninguém é maior que Deus, ninguém vai ocupar a posição de Deus. Pode haver reis, pode haver governadores, pode haver presidentes, mas a presença de Deus sempre estará no alto, porque Ele é criador dos céus e da terra, Ele que mandou haver luz e houve. Irmão, sabe o que eu estou falando aqui nessa noite? Para você entender e você compreender e refletir no seu dia a dia, é que o Deus dessa presença não é um Deus criado por homens. O Deus dessa presença é o Deus que criou homens. Então não é para Deus servir os homens, é para os homens servir a Deus. Nós nos preocupamos com o que Deus pode nos dar, mas você está preocupado com o que você pode dar para o seu Deus? Qual que é o tema do culto aqui hoje?
trazendo a presença de Deus para o lar. A Arca da Aliança está no lar ou não está? Como é que está o seu lar? Habita a presença de Deus lá? Olha que interessante. Passou 3 meses, a fama chegou para Davi. Olha, a casa de Obed-edom está prosperando. A casa de Obed-edom está fluindo o negócio. A casa de Obed-edom está sendo bem-aventurada. Davi pensa mais uma vez, eu acho que agora a gente pode tentar de novo. Só que quando chega lá, ele percebe como é que Obed-edom cuidava da arca. Não era do mesmo jeito que eles cuidavam. Cuidava com excelência. Quem cuida da presença de Deus com excelência, isso reflete para a família. Foi dito aqui. Quando Davi chega lá, ele vê que há uma esperança, porque a Arca da Aliança ficou 3 meses numa casa e o cabra não morreu. A Arca da Aliança ficou 3 meses na casa e ninguém morreu. Os filhos estão vivos, o homem na casa está vivo, a esposa está viva, está todo mundo vivo. Por quê? A presença de Deus vai tratar bem quem cuida dela, quem zela dela, quem dá importância a ela. E aí olha o que acontece. Davi ordena para a Arca da Aliança voltar para Jerusalém, ou melhor dizendo, ir para Jerusalém. Eles vão fazer o trajeto de novo. Só que o que acontece? Dessa vez, eles não colocam bois. Por quê? Eles viram um exemplo de Obed-edom. Eles viram que Obed-edom cuidava com suas próprias mãos. Eles viram que Obed-edom cuidava com sua própria vida a Arca da Aliança de Deus. Então o que acontece? Quando vai levar a Arca da Aliança para Jerusalém, eles carregam onde? No ombro. Por quê? Se essa presença quer criar intimidade com o homem, quem tem que carregar a presença é o homem. E quando eu digo homem aqui, é o ser humano. Se essa presença de Deus veio para se relacionar com a humanidade, é a humanidade que tem que carregar a presença de Deus. Talvez tem pessoas aqui que não carregam a presença de Deus porque acham que é pesado. Talvez tem famílias aqui que não carregam a presença de Deus porque o trabalho é árduo. Talvez tem famílias aqui que não carregam a presença de Deus porque faz calo no ombro. A verdade é que uma família com intimidade com Deus é uma família com marcas. Uma vida que prioriza a presença de Deus é uma vida que carrega cicatrizes. Uma pessoa que prioriza a presença de Deus é uma pessoa que carrega marcas em seu lombo, marcas no seu ombro. Quando eu digo isso, não é de forma física, é de forma espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo disse: eu carrego em mim as marcas de Cristo. Lembra quando Jesus ressuscitou? Ele foi se apresentar aos discípulos. O que Tomé falou? Tomé falou assim: eu só acredito vendo nas marcas. Jesus olhou as marcas. Sabe por quê? Você só é identificado pelas marcas que você carrega. Você pode ter título, você pode ter papel, você pode ter confirmação, mas na verdade as pessoas só vão te reconhecer pelas marcas que você carrega. É por isso, aleluia, que o teu testemunho tem gerado marcas em você. É por isso que o teu ministério tem gerado marcas em você. É por isso que os teus problemas familiares têm gerado marcas em você, porque são essas marcas que vão testificar quem você é. São essas marcas que vão testificar por que você passou. São essas marcas que vão identificar a chamada de Deus para a sua vida. Perceba que o caminho é longo. Eles atravessam cidades para chegar a Jerusalém. E tudo isso quem carrega? Os levitas no ombro, a Arca da Aliança. E a cada 6 passos eles sacrificam. Irmãos, imagina o tempo de demora. Mas eles carregaram nos ombros. Por quê? O que Deus tem para as nossas vidas é para nós, não é para terceiros. O que Deus chamou você para fazer é para você fazer, não para terceiros. Sabe o que acontece? Hoje em dia a gente quer passar nossa responsabilidade perante a presença de Deus para outras pessoas. Pastor, missionária, obreiros. Ora por mim porque eu não consigo orar. Irmãos, realmente há momentos que nós não conseguimos orar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo entende a comunicação por gemidos. O que eu quero dizer para você, eu não quero aqui, irmãos, falar que oração de pastor, de missionário é errado. Lógico que não.
pastores, missionárias, pessoas com vivência na obra, têm experiência tanto física quanto espiritual para te aconselhar e para te dirigir uma oração. Só que na verdade, às vezes a gente esquece que o véu do templo foi rasgado. A gente esquece que essa arca da aliança, que era privada para algumas pessoas, agora está livre para a gente passar. Está livre para a gente acessar. O que eu quero dizer para alguém nessa noite é que se você quer ver sua família de pé, você ainda tem a mesma estratégia de sempre. O jeito não mudou, a estratégia não mudou. É joelho no chão e oração. Ai, meu filho está terrível, meu casamento não prospera. O método não mudou, é oração. Não precisa fazer curso não, irmão. Tem coisas que você não precisa fazer curso. Você não precisa comprar aula online. Você não precisa ouvir 1 milhão de pessoas falando. A Bíblia está dizendo, é oração, meu filho. Jeremias 33:3, clama a mim e eu te respondi. Ei, eu te responder-te-ei. Ele vai responder. Eu estou falando aqui, irmãos, de um Deus que responde clamor. Eu estou falando aqui de um Deus que se faz presente. Eu estou falando aqui de um Deus que trabalha em prol das famílias, das casas, das pessoas e dos ministérios. O método não mudou, é do mesmo, é o mesmo da igreja primitiva. Oração, oração, busca. É assim que a sua família vai crescer espiritualmente. É assim que a nossa família vai ter resultados espirituais. Nós sabemos lidar com a linguagem da arca, que é zelo, é excelência, é busca, é dedicação, é prioridade para a presença de Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé, porque eu já vou encerrar. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Eu estou vendo aqui muitas famílias representadas. Eu estou vendo aqui muitas famílias unidas. Eu estou vendo aqui muitas famílias que se arrumaram com a sua melhor roupa para vir adorar em família. E hoje nosso pastor concedeu a chance das famílias sentarem juntos. Está muito linda a igreja. Só que nós temos que entender que a nossa aparência muitas vezes não transmite o que está na nossa vida espiritual. Eu quero orar agora pelas famílias que aqui estão. Eu quero orar agora pelas pessoas que representaram famílias que não estão aqui. Eu quero orar agora e liberar uma palavra profética para você, que talvez é o único da sua família que está aqui. Eu quero dizer para você, nessa noite, antes de orar, Deus me concedeu um sonho há mais ou menos 2 semanas atrás, logo quando eu cheguei no Brasil. E nesse sonho eu estava no mesmo contexto que o Rio Grande do Sul passou nesses últimos dias. Nesse sonho eu estava no Rio Grande do Sul, e a enchente entrava na casa de forma agressiva, de uma forma muito forte. Só que no meio do sonho Deus me falava que aquela água não era só física, era espiritual. Por quê? O inimigo tem tentado esses dias acabar com os lares. O inimigo esses dias tem tentado travar batalhas com famílias, com as crianças, com os casamentos. O certo virou errado, o errado virou certo. A moralidade está sendo esturpida na sociedade atual. A ética familiar está sendo esturpida na sociedade atual. Enquanto eu sonhava, enquanto entrava as águas da casa, Deus falava, isso aqui não é só físico, isso aqui é espiritual. Só que sabe o que acontece? No sonho, nem pensei que a porta tinha fresta. Eu fechei a porta e dobrei meus joelhos. Só que sabe o que é interessante? Neste sonho, quando eu fechei a porta e dobrei os meus joelhos, nem pela fresta a água entrou. Quando eu fechei a porta, a água que estava entrando não passou pela fresta, quando eu estava de joelhos. Quando eu me levantei para conferir, as águas começaram a entrar na fresta. Sabe o que Deus falou para mim? Samuel, uma família que não tem vida de oração, o inimigo entra e faz a festa. Uma família que não tem vida de oração, o inimigo entra e faz a festa. Ele entra e bagunça, ele entra e destrói.
Mas uma família, um lar alicerçado na oração, na vida espiritual, na eu vou declarar aqui nessa noite, eu vou profetizar, a partir de hoje a sua família vai voltar a orar, a partir de hoje a sua família vai voltar a buscar, a partir de hoje a tua família vai voltar a ler a Bíblia, porque é no joelho, é na entrega que a sua família é salva, é no joelho, é na entrega que a sua família é protegida, é no joelho, é na entrega que a sua família é blindada pelo poder de Deus. A morte vem para destruir, a morte vem para assolar, a morte veio para Ofni e Finéias, a morte veio para usar, mas quando a arca da aliança chegou na casa de Obed-edom, a morte não teve efeito. Por quê? Porque Obed-edom respeitou, Obed-edom priorizou, Obed-edom entregou importância para a presença de Deus. Para aquele que entrega a importância necessária para a presença de Deus, Deus trava as suas batalhas, Deus trava as suas lutas, Deus trava os problemas familiares, Deus desce com vitória para a sua família. Quem quer vitória para a família? Faz assim. Eu estou sentindo um ambiente profético. Eu estou entendendo aqui que esse momento agora nos ares está uma presença sublime, porque Deus está visitando famílias agora. Talvez você veio aqui com a sua família destruída, talvez você veio aqui com a sua família quebrada, talvez você veio aqui com o casamento quebrado, talvez os teus filhos não te respeitam mais, talvez você não respeita os teus filhos mais, mas Deus está dizendo, para quem prioriza a presença de Deus, tem vitória na família, tem vitória no lar, aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por cada família aqui representada. Eu quero orar pelos lares, eu quero orar pelos casamentos, eu quero orar pelos filhos, Senhor. Nós declaramos agora que tudo que o mal quer implementar na cabeça das crianças será quebrado agora. Nós declaramos que todo pecado, todo pensamento contrário no casamento será quebrado agora. Nós declaramos que todo mau relacionamento entre pai e filho, mãe e filho será quebrado agora. Nós declaramos, Senhor, que a tua presença vai inundar, que a tua presença vai alcançar, que a tua presença vai transformar vidas, transformar histórias, transformar casas, transformar lares, porque nós priorizamos a presença, porque nós damos importância à presença, porque nós honramos a presença. Senhor, aquelas famílias que não conseguem mais orar, aquelas famílias que não conseguem mais buscar da força, é bem verdade que a tua palavra diz em Isaías, que o Senhor renova as nossas forças, e nós voaremos como águia, nós correremos, nós vamos correr e não vamos nos cansar, nós vamos andar e não nos fatigar, porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Deus, a nossa força não vem do nosso corpo, a nossa força vem da presença de Deus. Então Deus restaura as famílias, restaura os lares, restaura as casas agora, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, que estas famílias se renderão a Deus, em nome de Jesus Cristo. Se você quer dar um glória a Deus,